Será que a gente está bem de bateria? Vamos tentar prender esse bichinho aqui. Tadã. Acho que tá legal, né? Bom, eu acho que é o primeiro videocast do ano. Portanto, feliz 2012, feliz ano novo para todos nós. E o que me motivou, que me inspirou aqui a estar conversando com vocês, deixa eu ver se o volume de áudio está legal. Ah, você tá aqui, tá? 1, 2, 3, vamos ver se melhora. Enquanto esse melhorou, não. Mas o que me inspirou a conversar aqui foi uma coisa não de 2012, mas praticamente de 40 anos atrás. 71, 72 talvez. Eu estava ali seguindo alegremente o Brain Picking, que é um canal que eu adoro, que é um canal que faz curadoria de coisas ligadas à cultura e tal. E aí eles deram um link para um vídeo que era um debate entre dois pensadores, um dos quais eu acho um grande pé no saco, que é o Noam Chomsky, que eu acho um chato, e o outro que é o Michel Foucault, que eu gosto bastante. Aliás, acho que a primeira vez que eu tinha visto ele falar, sempre li, sempre ouvi, mas nunca tinha visto. Ele tem uma cara muito legal. E aí os dois estão ali conversando sobre o futuro da sociedade, da liberdade, da justiça. Aí você fala, que louco isso, é uma discussão tão bacana, tão rica 40 anos atrás. O que será que eles diriam do mundo de hoje, né? Tanta coisa mudou. Quem será que está tendo hoje uma discussão assim, né? E aí agora, na hora do almoço, conversando, estou voltando do almoço agora, veio à tona um outro tema que tem a ver também com um pensamento, né, um pouco mais humano, que é uma questão ética, e que me fez lembrar também de um outro livro do Foucault, que é um livro estranhíssimo, que chama Eu, Pierre Rivière, que matei minha mãe, meu irmão e não sei mais quem que ele matou. O livro, a história é a seguinte, na verdade acho que até um trabalho acadêmico que os alunos do Foucault ajudaram a fazer. É um cara, acho que no século XVIII, estou chutando, tá? Estou falando de orelhada, não lembro bem os números, mas no século talvez XVIII, XVII, na França, um garoto espana, sei lá, por alguma razão qualquer, o garoto espana e mata a família inteira e tal. E em circunstâncias normais, o moleque ia ser enforcado sumariamente, né? Mandado para as galés, para o Brasil, alguma coisa assim. Mas aí, na época, estava surgindo a psiquiatria, ou alguma coisa parecida com isso, né? A medicina e tal, o interesse pela saúde mental. E aí o pessoal da área mental falou, peraí, muita calma nessa hora, deixa eu estudar o caso desse cara, porque de repente ele não é são, e se ele não é são, talvez ele não seja responsável pelos seus atos. Isso deu uma briga danada, e a grande briga quem é o dono, quem dá a palavra final? É a justiça que vai lá e enforca o cara, ou são os psiquiatras que vão trancar ele no hospício, também é uma opção muito positiva. Por que eu estou lembrando dessa história? Vocês já vão ver por quê. Na verdade o livro não era tanto sobre o moleque, né? Porque a história parece, é só assistir da Atena, tem umas 5 hoje, né? Daqui a pouco começa. Mas é sobre quem afinal se pronuncia, ou quem é o dono dessa bola, né? A bola que está quicando. Eu digo isso porque eu estava conversando no almoço sobre uma questão bastante, que logo logo vai se tornar bastante espinhosa e muito crítica, que é a questão da bioética, né? Na hora em que a gente começa a programar DNA, que a gente começa a fazer transgênicos e tal, isso vai levantar questões éticas. E será que a justiça está preparada para isso? Para mim é comum ter esse tipo de debate, porque não só eu venho de uma família de advogados, eu sou o único que não é, como minha mulher também é advogada. Então esse tipo de questionamento, embora o direito ande normalmente a reboque, né, do que acontece no mundo, porque normalmente o direito tem que se adaptar e se adequar ao que acontece, essas discussões para mim são muito interessantes. Mas você fala, bom, você normalmente não fala sobre biologia, você não é biólogo. Mas é que na verdade essa questão, até para ilustrar um pouco mais isso, nessa conversa do almoço eu fiquei sabendo que a questão dos transgênicos, e aí alguém me corrige se eu estiver errado, essa questão dos transgênicos, que era uma questão nova, bom, de quem que é essa bola? Parece a história do Pierre Rivière, né? Para quem vai cuidar desse louco aí? Bom, você podia ir para o Ministério do Meio Ambiente, que afinal tem a ver com o meio ambiente, ou você poderia ir para o Ministério da Tecnologia,
porque afinal essa é uma nova tecnologia. O que aconteceu? Foi para o Ministério da Tecnologia. Isso é uma coisa indiferente? Não, não é, porque na verdade a pegada é outra, né? Levando para os extremos, é como se o Ministério da Tecnologia, por serem tecnólogos, libera de uma vez, e se o meio ambiente não fosse deixar nada, né? O meio ambiente barra tudo, porque tudo tem impacto ambiental, tecnologia tem outras preocupações, então libera tudo. Eu estou tipificando, estereotipando, né? Claro que não é assim, né? Tem gente responsável e lúcida dos dois lados. Mas a grande questão é: biotecnologia é tecnologia ou é bio? É meio ambiente ou é tecnologia? O que acontece se cada se uma área ou outra for legislar, ou for, né, falar a respeito, ou for definir o futuro das coisas? Voltando para uma praia que é mais familiar para mim, que é a questão do digital, esse pensamento, essa discussão, para mim tem um eco bastante forte, porque faz muito tempo que eu venho aqui em todos os canais possíveis e imagináveis, né? Em palestra, em artigo, slideshare, Diabo 4, estou em toda parte. E com ibope desse tamanho também, né? Não estou fazendo diferença nenhuma, mas de qualquer maneira, é uma questão que me inquieta, esse casamento estranho, ou essa de tecnologia com cultura, né, das questões digitais com a questão ética, com a questão jurídica, com a questão social, até com a questão psicológica, né? Ainda mais porque essa é uma tese minha. O digital, por alguma razão misteriosa, algum psicólogo aí vai pesquisar, por favor, atrai um tipo bastante específico de psicológico. Entende? Se você pegar os verdadeiros entusiastas apaixonados, se você for lá perfilar ou ver qual é o perfil, acho que tem ali alguns pontos em comum bastante singulares, mas deixa pra lá, isso é outra história, não vou falar de bipolaridade aqui. A questão para mim é que, se você ouvir tudo que eu publiquei ao longo de 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, sei lá, todos esses anos que eu publico coisas, é fazer um certo contraponto a um pensamento de que o digital é o digital, né? Como se isso fosse alguma coisa com natureza própria e com uma natureza inclusive superior às questões humanas. Não, o digital não tem fronteiras, o digital é infinito, o digital é multitarefa, o digital, sei lá, tem uma porrada de coisas, né? Que na verdade até podem fazer sentido do ponto de vista técnico, se você for um engenheiro, se você trabalhar no Ministério da Ciência e Tecnologia, vai fazer sentido, mas se você tem um mínimo, né, de sensibilidade para questões humanas, você vai falar, opa, muita calma nessa hora, não é assim, né? Até hoje a gente não sabe direito como é que o nosso coração funciona, como é que a nossa inspiração funciona, da onde vem a criatividade, da onde vem a felicidade. Aliás, uma série de estudos, eu estou lendo um livro que eu recomendo toda hora, que se chama Social Animal. É social não porque tem a ver com social media, não tem nada a ver com isso, mas tem a ver com a nossa natureza biológica, mamífero, né, de não ser um animal gregário, social. O livro traz uma série de achados científicos sobre como você processa a informação, sobre como você digere essa informação, sobre como você tem ideias novas, que tipo de coisa que te faz feliz, que tipo de coisa que te deixa infeliz, ansioso, estressado e tal. E é muito interessante porque é mais ou menos como tentar entender o teu sistema digestivo, né? Não adianta imaginar que você vai viver só de Coca-Cola, né? Você vai ficar uma bola e vai morrer de uma maneira horrível, né? Não adianta imaginar que você vai conseguir viver de jujuba, porque teu organismo tem regras, né? Teu organismo tem limites. E a mesma coisa para o teu cérebro, para o teu coração, para a tua felicidade, para o teu senso de autorrealização. A gente é uma máquina biológica com uma série de peculiaridades que não dá para ficar achando que em uma geração só a gente virou Y, Z ou qualquer coisa e que agora a gente é tudo Intel Inside. Não é Intel Inside, continua sendo neurônios Inside, às vezes, né? Nem sempre. Então, voltando, essa questão esse elogio do digital pelo digital, que é uma coisa que eu tenho me contraposto, essa assim que conjuga, com uma constância, com bastante firmeza, né? Tem muito a ver com novas descobertas, né?
e que em alguns casos até coincidem com algumas intuições de filósofos, de poetas, de escritores, tal, de como a gente funciona, né? E da onde vem a nossa riqueza, o que é exatamente a gente ser humano, né? O que é exatamente que define a gente como como humano e não como uma CPU. Você não é uma CPU, você não processa informação, você não armazena zeros e uns, nem a nossa memória se compara a um HD, não tem nada a ver, completamente diferente, né? Todo o nosso processo cognitivo é fortemente emocional, fortemente afetivo, né? Você não consegue desvincular a parte do raciocínio da parte afetiva, você não consegue. Aliás, estava lendo isso outro dia, a parte que a gente chama de razão, na verdade, ela responde por uma fração absolutamente, acho que é 100 mil vezes menor do que o cérebro é capaz de fazer. O cérebro está fazendo coisas muito mais complicadas e muito mais ricas para você conseguir existir, interagir, funcionar, que não são meramente a CPU, né? Que tem a ver com intuição, tem a ver com afeto, tem a ver com, sei lá, com conjectura sobre o futuro e, né, sensações. Bom, tudo isso para... Pô, que maravilha o trânsito de São Paulo assim, né? Tô quase chegando em casa, que espetáculo. Tudo isso para tentar contar para vocês que já está mais do que na hora. Na verdade, acho que até talvez já tenha passado um pouco da hora, né? Da gente repensar repensar o discurso, né? Quem tem a palavra final sobre essas coisas, ou quem a gente deveria estar ouvindo e não está, né? Quem deveria estar se pronunciando e não está, ou então até mesmo o que deveria estar sendo ensinado e não está sendo ensinado, né? Porque é muito engraçado, às vezes eu vou em faculdades lá de comunicações, o cara está tendo uma pós-graduação em não sei o que digital, aí o cara tem aula lá de Pierre Levy, Michel Foucault, Deleuze, o diabo a quatro, quando o cara que fez Twitter e Facebook, o cara fez engenharia, ele não lê nada disso, e essas coisas estão mudando o mundo sem que o cara tenha parado muito para pensar, né? Eu já contei N vezes as anedotas lá com relação ao Facebook, não vou contar aqui de novo, ao Mark Zuckerberg. Estou entrando na garagem, não vou repetir a história, mas e voltando até um pouco para a questão do direito, é curiosa essa história das questões humanas, elas virem a reboque, né? Elas ficam na rabeira, às vezes, do progresso, muitas vezes material, do progresso técnico. Faz parte, algumas discussões são realmente complicadas, demoram, existem interesses envolvidos, tal, e, sei lá, às vezes, de repente, a tecnologia progride de uma maneira tão rápida, ninguém para muito para pensar, né? Porque, na verdade, você para pensar? Eu paro, tanto que eu estou aqui compartilhando com vocês. Essa é a minha marca registrada, eu estou sempre parando para pensar. Mas na real, o que as pessoas querem, meio-dia é a hora de almoçar, uma hora, vamos voltar, 5 horas, ou 6 horas, ou 7 horas eu largo o lápis, e eu volto para casa e eu quero dormir, né? Como assim, vou fazer o quê? Vou alterar minha rotina? As coisas estão andando, né? E muitas coisas ganham inércia, ganham vida própria, simplesmente porque a gente faz parte também, acho que, da natureza humana, essa inércia, essa certa aversão ao novo, ao risco, a ficar o tempo todo repassando as coisas, faz um pouco parte, mas isso acaba fazendo com que algumas coisas entrem em piloto automático e saiam fora de controle, né? Eu não preciso dar exemplos do século XX para coisas que ganharam proporções gigantescas, né? E antes que alguém percebesse, já tinha morrido 6, 8, 10, 20 milhões de pessoas à toa. Estou exagerando, claro, ninguém vai... Não estou dizendo que o Facebook vai matar ninguém. Mas a grande questão aqui talvez... Até abrir um pouco, botar um calor danado. Vamos dar acústica cabeça. A grande questão para mim aqui... é uma questão que lá na Singularity University eu coloquei na mesa. Ok, o que define a gente como humano? O que define a gente, a partir de que ponto a gente não pode mais ser chamado de humano? Né? Se eu trocar meu corpo por um robô, se eu botar meu cérebro na nuvem, se eu viver 2, 3, 4, 5 mil anos, se eu não morrer nunca, se eu nunca mais envelhecer,
eu vou continuar sendo humano? Isso é realmente desejável? Né? E só para citar como algumas dessas reflexões são antigas, eu vou citar um exemplo que eu gosto imensamente, que me inspira muito, tanto que numa dessas discussões lá na Singularity eu coloquei isso na mesa, que é o seguinte: Homero, que é o poeta grego, tá voltando lá, Ulisses, o cara tá tentando voltar para casa dele com seus marinheiros e tal, e aí eles acabam numa ilha em que essa ilha é uma ilha maravilhosa, paradisíaca, em que tem uma deusa. A deusa se enamora do Ulisses, fala, fica aqui comigo. Aí eles ficam lá não sei quantos anos fazendo amor o dia inteiro, né? Comendo o dia inteiro, maravilhoso, sensacional. Aí ela fala, eu tô apaixonada por você, vamos fazer o seguinte, fica comigo que eu vou te fazer imortal. Aí ele falou, não, eu tenho um destino a cumprir, eu tenho gente esperando por mim, eu vou voltar porque eu tenho meus deveres, eu tenho minha noção de humanidade. E aí ele vai embora e deixa a deusa, e aí tem a questão da imortalidade não é tão interessante, porque a deusa ia ficar para sempre infeliz. Ele pelo menos ia morrer, ia passar rápido, né? Mas tudo bem. E aí eu coloco essa questão, você consegue ler Homero ainda e achar isso bonito? Porque nós somos ainda tão mortais quanto os gregos. Talvez a gente dure um pouco mais, os dentes estejam em melhor forma, talvez um pouco mais gordinhos, mas essas questões de humanidade, do que faz você ser quem você é, como você funciona, como você se sente realizado, quer dizer, você colocando o dever acima do prazer, etc e tal, são questões muito antigas e que, talvez sem querer, se a gente não tiver a discussão aberta o suficiente, se a gente não incluir na conversa todo mundo que deve fazer parte, talvez essas questões tomem um rumo não tão humanizante assim. Então, fica aqui só para encerrar, porque não aguento mais esse negócio apitando, troço chato, mas fica esses meus votos por um 2012 mais humano, pelo menos da maneira que eu enxergo como humano. Grande abraço. Roda e avisa.